iniciar essa aula de hoje sobre condução elétrica e esse material está contido inteiramente no capítulo 4 do e-book, tá certo? A gente vai explorar um pouco mais em termos de problemas para serem resolvidos, tá certo? Mas a gente vai essencialmente seguir o que tem lá. No curso de Fundamentos de Ótica, a gente trata condução e polarização de forma unificada. A gente mostra que uma função permissividade serve para descrever todos os fenômenos, tanto de cargas ligadas como cargas livres, como é o caso aqui de condução elétrica. Certo? Mas, por enquanto, a gente separa os fenômenos. Em muitas circunstâncias, é conveniente separar. Carga livre é condução elétrica. Carga ligada é polarização em função de elétrica, né? Permissividade elétrica. Mas, quando se trata de propagação em meios materiais, às vezes é mais interessante você pegar todas as coisas e juntar numa função permissividade única, certo? Que ela vai dar informação do que os portadores de condução estão fazendo, o que os ligados estão fazendo. Ela unificadamente vai dar essa informação, certo? Mas, para a gente compreender bem a situação, a gente separa inicialmente. Né? Então, nessa aula de hoje, né, a gente vai ter que correr um pouquinho, tá certo? Para poder dar esse material. Né? Eu tenho uma prova lá em seguida, 3 horas para aplicar. Certo? Então, a gente consegue terminar assim, 5 minutos antes das 3 ou 10 minutos. Talvez seja mais rápido do que eu imagino. Né? Vamos ver. Bom, mas essa é a estrutura da aula. Né? Estrutura de bandas de sólidos, a gente só vai descrever rapidamente. Né? Classificação de forma muito qualitativa. Né? Como são classificados os sólidos em geral. O que determina as propriedades de transporte em sólidos. Depois vamos conceituar a corrente elétrica, coisa que vocês já sabem, né? A gente só vai revisitar essas coisas e sedimentar os conceitos. Né? E a densidade de corrente que representa a informação de transporte em cada ponto de um material. A gente vai deduzir informações, tá certo? Como é que um portador responde a um campo aplicado, né? Vai obter já uma lei, tá certo? Simples, né? Vai definir condutividade elétrica, etc. Bom, daí tem uma lei experimental, que é a lei de Ohm, né, que todos conhecem também, que mostra essa relação de forma independente dessa análise. Né? A gente mostra a conexão dessas duas coisas que a gente vai fazer. Finalmente, a gente vai conseguir equacionar, né, estabelecer uma equação diferencial que define o que seja o princípio simples, né, da conservação da carga, em que toda a carga no sistema isolado é conservada. Isso tem uma equação diferencial para isso. A gente sabe, não, e dizer em palavras, vamos colocar isso em equação, porque a gente vai ter agora o elemento fundamental, né, para poder equacionar esse princípio, que é a densidade de corrente, né, que faltava. Né? Vamos falar sobre intercâmbio de energia entre portadores em um campo aplicado. E, finalmente, vamos ver como é que se resolve problemas de valores de fronteira em meios condutores. Em muitas situações, você quer saber como a corrente se distribui no condutor, certo? De uma determinada geometria, né? Isso é um problema, certo? Onde é que tem pontos, por exemplo, hotspots, onde é que a densidade de corrente é alta, onde é que a densidade é baixa. Então, você pode determinar isso de forma teórica, né? Ou de forma numérica, analítica ou numérica. E também é interessante determinar a resistência elétrica de algumas configurações. Resistência elétrica é determinada de forma assim, formal, resolvendo um problema de valor de fronteira, no meio de condução. Aqui é um pouco diferente do que a gente fez antes. Já ver como é que é essa... como é que tipo de problema, né, de Dirichlet-Neumann ou misto a gente vai cair. Certo? Bom, a gente, inicialmente, vamos só comentar rapidamente que os sólidos, né, à medida que você tem um átomo isolado, né, vamos só fazer essa análise bem simples, tá certo? Um átomo isolado, né, tem níveis de energia discretos, né, a gente sabe disso, da teoria quântica, né, dessas informações.
são calculados usando a equação de Schrödinger, né? Você determina quais são os estados que aquela equação, quais são os autovalores da equação de Schrödinger, ou seja, para um átomo de hidrogênio, que é o mais simples que tem, quais são os autovalores da equação diferencial, certo? Uma vez determinados os autovalores são os níveis de energia do átomo. Então, o que se mostra é que você tem só possibilidades de níveis discretos. Você não pode ter estado de energia qualquer num átomo isolado. Bom, se você tem um átomo e junta outro átomo, né, o problema já é diferente. A equação diferencial é de um sistema acoplado. Né, a solução não é mais aquele conjunto de níveis isolados, mas esses níveis, quer dizer, o nível de energia do sistema combinado, eles agora se separam, tá certo? E geram novos subníveis, né? Ou seja, o sistema agora é constituído de dois átomos, tem outros níveis de energia diferentes do átomo isolado. Múltiplos, né? Desse nível de energia. E à medida que você coloca bem mais átomos, tá certo? Muitos átomos, daí essa quantidade de níveis começa a aumentar de forma significativa. Né? E os níveis começam a ficar tão próximos que começam a formar bandas de energia. Então, todo sólido ele tem a estrutura de bandas, porque são muitos átomos juntos. Né? Então, o que você tem? Átomo isolado, nível de energia. Quando a energia é muito alta, a separação de níveis, observem aqui, né? É quase imperceptível, né? Níveis isolados, aí a energia é muito alta, daí começa a ficar muito próximo um do outro. Isso aqui começa a formar uma banda, né? Elétrons que têm energia muito alta estão praticamente livres, né, para se mover no sólido, tá certo? Por outro lado, daí você coloca átomos isolados próximos, então o que você forma? Várias faixas, né, com energia muito próxima, tá certo? E separação de faixas. Aparece também faixas permitidas e faixas proibidas. Né? Quanto mais átomos você colocar, formando um sólido, você tem bandas proibidas e bandas permitidas. Então, cada sólido ele tem uma propriedade de condução ou de ser isolante, dependendo se essa separação é grande ou pequena, dependendo se o fundo de uma banda está no topo da outra, e assim por diante. Né? Então, se você tem um sistema bem simples, a primeira banda, a banda mais baixa é a próxima banda, tá certo? Você observe, né? Quanto maior a energia do elétron, que está ligado a um dado átomo, né? Quanto maior a energia, mais solto ele vai ser, tá certo? Então, o elétron que esteja nessa banda aqui, chamada banda de condução, né? Ele vai estar livre para se mexer. Banda de valência, ele está preso, tá? Então, quanto maior essa separação, mais difícil de haver condução elétrica no material, você tem aí um isolante, né? À medida que você aproxima essas bandas, devido a efeitos de agitação térmica, você tem alguns elétrons que vão para cima, tá certo? De forma mais fácil, porque essa energia de gap é pequena. Então, o fundo da banda de condução e o topo da banda de valência estão muito próximos, você tem uma energia de gap menor, aí você tem a possibilidade de haver condução desses materiais. Aí você tem um semicondutor, certo? E existem materiais que têm, ou seja, quanto mais pesado for o átomo, maior a possibilidade de você ter elétrons praticamente soltos, né? Quando você colocar esses átomos próximos, tá certo? Então, você vai ter um condutor, né? Ouro, tá certo? Tem metais leves também, mas esse é o raciocínio mais feijão com arroz, tá certo? Então, em geral, né? Essa representação aqui é uma representação só, não tem nenhuma estrutura que seja assim, tá certo? Isso aqui é só um desenhozinho em blocos, né? Porque a estrutura de banda, no fundo, né, é algo, certo? Que é uma dependência da energia como função, tá certo? Do número de onda do elétron. Certo? O número de onda tem a ver com a velocidade do elétron, mais ou menos, o momento do elétron. Certo? Então, você tem a estrutura, quando aquele overlap lá, quer dizer que é o seguinte, que você tem uma banda assim, tá certo? E outra banda aqui em outro lugar, mas assim, ó. Então, você tem, certo? Número de onda diferentes, momentos diferentes, mas você tem a energia do fundo menor que a energia do topo. Então, são esses gráficos, essas estruturas, essa dependência, né? Isso aqui, na realidade, é ômega versus K, ou seja, relação de dispersão, na realidade, né? Que determina esse posicionamento do fundo. Então, é isso que a gente está mostrando aqui, sabe?
Então, aí você tem o quê? Um condutor. Facilmente, os elétrons praticamente estão livres, porque o fundo da banda de valência, tá certo? Está abaixo do topo da... O fundo da banda de condução está abaixo, né? Do topo da banda de valência, tá? De forma bem simplificada. Temos aí os condutores, né? A gente vai ainda nessa aula mostrar mais ou menos os números, né? Qual a diferença de propriedade de transporte desses materiais, tá? Bom, o conceito que surge... Então, a gente quer concentrar um pouco... Eu falei, né? A gente vai unificar tudo depois, mas vamos concentrar em materiais que tenham possibilidade de condução, ou com semicondutores ou condutores, né? Isso também se aplica para isolantes. Se você aplicar energia, tal, ele pode conduzir, né? E queimar, tá certo? Pode ser, né? Mas vamos assumir que o material conduza, né? Em geral, o condutor elétrico, metal ou um semicondutor. Então, um parâmetro importante é a vazão de carga através de uma área sigma do material. E aí você tem uma quantidade de Q no instante dt, você define, então, a corrente I, né? A gente está falando em correntes no regime permanente, a gente vai falar um pouquinho em regime transitório, mas vamos admitir que, quer dizer, no final o cálculo é de uma corrente I. A gente vai falar em corrente instantânea no curso de Fundamentos, para quem não fez, certo? Para quem fez já viu isso aí, né? Então, essa vazão define a corrente elétrica do sistema SI, isso aqui é o ampere, né? A corrente elétrica não dá informação de como os portadores se movem em cada região do material, certo? Então, a gente precisa de uma grandeza, né, que dê essa informação, né? Informação tanto de direção, de fluxo, como de sentido, né? E quão intenso é esse fluxo em cada ponto do material. Então, a corrente elétrica é uma soma de efeitos. Você mede a quantidade total sem saber exatamente em que direções está fluindo, tá certo? ΔQ, no tempo ΔT você tem a corrente. Então, essa quantidade que a gente está procurando é o que a gente vai definir como a densidade de corrente elétrica, né? Para poder conceituar, vamos fazer uma hipótese extremamente simplificadora, né, que todos os portadores têm a mesma carga, que não é... Isso pode acontecer, por exemplo, no metal, os portadores são elétrons, né? No semicondutor, são elétrons na banda de condução e são elétrons na banda de valência. Há esse transporte com maior dificuldade, digamos assim, né? Um elétron que se move, como na banda de valência, ele se move por saltos, né? Vai de um átomo para o outro, certo? Então, a inércia é maior do que um elétron na banda de condução. Então, esses elétrons na banda de valência chama de lacuna, certo? É o movimento de uma lacuna em sentido oposto ao elétron, né? Então, vamos admitir que só tem um tipo de portador, em condutores seria a carga elétrica de elétrons, certo? Todos os portadores têm a mesma velocidade, né? Isso é super simplificador, né? E a densidade de portadores seja N. Unidades aqui, ó, metro a menos 3, velocidade metro por segundo, carga Coulomb, certo? E aí vamos alinhar um volume do material na direção desse vetor U, certo? Eu estou usando U aqui, a gente às vezes usa U versor, né? Então, isso aqui é velocidade agora, temporariamente, certo? Então, a gente pega um volume desse formato, né? Paralelepípedico aí, certo? Em que a gente, de propósito, né? Eu podia fazer um desenho assim, né? Olhando de lado, certo? Em que aqui está a direção U, e aqui essa direção U está ortogonal à superfície atravessada, né? Eu estou fazendo um pouquinho diferente, estou fazendo desse jeito. Aqui está a direção U, e a normal, a superfície está inclinada em relação à direção de U. Então, olhando em 3D, a gente tem isso aqui. Se a velocidade é U, essa aresta estando alinhada, né, com a velocidade U, então não há perigo de nenhum portador cruzar essa parede aqui, nem cruzar essa de lado aqui. Todos os portadores sempre cruzam essa face anterior e essa face posterior, né? Então, num tempo dt, se você tem um portador aqui, ele está saindo do outro lado, né? E o comprimento que ele subtende é o dt, certo? A normal, a superfície é d sigma, né? Aqui está o ângulo θ entre o vetor velocidade e a normal, e o vetor área, né? A gente pode calcular o volume dV, que é a área desse paralelogramo, vezes essa profundidade, a gente está chamando de W, né? Certo?
Então, vamos calcular o volume. Bom, sabendo a densidade de portadores. Densidade de portadores, né? E a carga, então esse produto me dá a densidade de carga. Portadores do volume vezes a carga de cada um. Certo? Então, se eu souber o volume, eu sei quantos portadores entraram, né, naquele tempo dt. Porque eu sei o comprimento da aresta. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, o volume é paralelogramo, a área é a base H, tá certo? Aliás, desculpe, a base que é o dt, né? Vezes a altura, que é H, certo? Vezes a profundidade W vai dar o volume, né? Esse H, por sua vez, é L cosseno, onde L é o comprimento dessa aresta, né? Então, você tem aqui a expressão para dV. A área de sigma, isso é um retângulo, né? W vezes L. Então, você tem a carga, né? N, que é a densidade de carga, dV. Certo? Então, se você pega esse dV e joga aqui, né? Então, vai aparecer o quê, né? Vai aparecer WL cosseno θ, WL sendo a área, isso aqui, ó, é d sigma, né? E U d sigma cosseno θ nada mais é do que o produto escalar de U com d sigma. Certo? Então, o que acontece, né? dV é proporcional a dt, QdV é a densidade de carga, então a quantidade de carga dQ vai ser dt, né? Cancela o dt, vai dar NQ, densidade de portadores, carga de cada um, produto escalar de U com d sigma. Tá? Então, esse é o resultado. Ora, faz sentido, né? Então, se você tem aí, olhando aqui a área, né? Aqui é a normal e aqui é o fluxo. Vou ser mais devagarzinho aqui. Difícil escrever com esse sistema. Bom, então se eu pego... Bom, se eu inclinar isso a 90 graus, você não tem fluxo nenhum, né? Não tem fluxo passando nessa parede, certo? Se a velocidade está assim, esse d sigma está a 90 graus, né? E se estiverem alinhados, então você tem a máximo valor do produto escalar. Então depende do produto escalar, né? Faz sentido, certo? Bom, vamos para uma situação mais realista. A nossa hipótese foi que todos têm a mesma velocidade U. Bom, a gente vai admitir que tem grupos com propriedades idênticas, né? Você tem aí K grupos enumerados, né? Uma variável K inteira aqui, vai de 1 a K. O Késimo grupo tem como propriedade o quê? A densidade de portadores desse grupo é NK, carga é a mesma, certo? E a velocidade de todos os portadores do grupo é o K. Por exemplo, o grupo pode ter um portador só, né? Ou 3, certo? Bom, então o que acontece? O que acontece é que a gente vai pegar aqui e isso aqui é a contribuição do grupo K agora, tá certo? O K de sigma, né? E a corrente vai ser a soma dos efeitos, tá certo? Soma dos fluxos, né? Pega todos os grupos, vê a quantidade, o fluxo que passa naquela parede e soma. Então, D e K, DI, né, a corrente total que passa, é a soma K igual a 1 até K, D e K. Quando a gente faz essa soma, né, o que acontece, deixa para vocês mostrarem, certo? É que o que se mostra é que a corrente pode ser escrita como produto escalar, né? Eu já mostrei isso, né? Isso aqui seria, no caso específico, né, de todos os portadores idênticos, seria um parâmetro que a gente chama de densidade de corrente, certo? Só que isso aqui não é muito realista. Então, usando esses K grupos, a definição fica um pouco mais geral, né? Então, aparece um produto escalar novamente, em que J é NQ, vezes esse parâmetro V, e esse parâmetro V é a velocidade média de portadores, certo? Que é essa média aqui, ó, NK sobre N.
em que N é a soma das densidades. Então, não tem importância, tá certo, que você tem portadores de direções diferentes, velocidades diferentes. Tira a média, tá certo, num pequeno volume, né, microscópico, em relação à escala de variação do campo. Calcula essa velocidade média. Isso aqui é uma média ponderada, é a fração NK sobre N, né? NK sobre N vezes o K. Isso aqui é uma média ponderada das velocidades. Então, esse modelo simples que a gente está fazendo aqui dá esse resultado. Então, quem aparece no final é a velocidade média e a densidade de portadores como um todo, portadores livres, certo? E aí, pronto, tem aqui a função densidade corrente que surge naturalmente, né? Como sendo J igual a densidade de carga vezes velocidade média. Isso aqui é o quê? A densidade de cargas livres, certo? Que tem no material, né? Então, você tem aí essa forma. Ora, essa é uma fórmula geral, tá certo? Se você tem a distribuição contínua, ou seja, muitas partículas, a gente aproxima isso aqui pela densidade, a função contínua ρ, que a gente já definiu antes, né? De cargas livres. Então, a função densidade corrente é simplesmente a densidade de carga vezes a velocidade média no ponto considerado. Esse resultado vale para qualquer tipo de situação, não é só para sólidos, qualquer tipo. Sólidos, soluções iônicas, tem íons sobre a diferença potencial, se movendo, você pode calcular a densidade corrente. Mas o que a gente faria aqui? Se tem íons positivos e negativos, o J vai ser o quê? A densidade de carga dos íons positivos, velocidade média dos íons positivos, mais a densidade de carga dos íons negativos, velocidade média dos íons negativos. Certo? Se for um semicondutor, roda da densidade de carga dos elétrons livres na banda de condução, velocidade média, densidade de carga das lacunas, né? Velocidade média das lacunas. E aqui leva em conta a carga, né? O sinal da carga está sendo levado em consideração. Certo? Bom, e com a função de densidade, eu posso agora calcular a corrente que flui através de um condutor qualquer, certo? Né? De área sigma, né? Simplesmente fazendo a integral de superfície. Se aqui flui uma corrente DI, né? Então é somar todas as correntes. Você tem, então, integral de J de sigma. É assim que calcula a corrente. Sabendo a densidade, eu tenho a corrente elétrica. Tá? Exemplozinho rápido. Suponho que você tem aí uma densidade de corrente da forma distribuída não uniformemente, né? Ela é máxima na superfície, aumenta linearmente e é zero no meio, ou seja, uma função assim, certo? Densidade de corrente. J máximo vale J zero. É igual a. Né? Depois não tem corrente do lado de fora, certo? Então, qual é a corrente que foi aqui? Né? Você vai calcular a integral de J de sigma. O de sigma é R dr de φ a z. Quando a gente integra φ de 0 a 2π, vai dar 2π. Vai ter a integral de R2, que dá R3 sobre 3. Se vocês calcularem, vai dar isso aqui. Ou seja, não é a área vezes a densidade corrente, é um valor intermediário qualquer, certo? Existe outro conceito importante que aparece, importante para a gente também no magnetismo, né? Corrente superficial. Você pode ter um caso em que um material cuja uma dimensão é menor do que as outras significativamente. Então, se a espessura é T, a gente pode calcular a corrente que flui, né? DI, que seria a densidade de corrente dentro desse volume, tá certo? Escalar, a normal, o d sigma é DLT, né? NT DL, certo? Você fica, então, com JT NDL, né? JT, no limite que T vai para zero, isso aqui se transforma, né? Se T for muito pequeno, isso aqui é como se fosse uma corrente, né, superficial, uma densidade de corrente superficial. Só notando que a dimensão de J é corrente por unidade de área, ampere por
metro quadrado, certo? Então, essa nova quantidade, está aqui definida, ó, é o que a gente chama de densidade de corrente superficial, medida em ampere por metro. E a fórmula para calcular a corrente que flui na superfície é essa aqui, uma integral de linha do produto escalar de K com a normal ao caminho dl. Certo? Então, olhando de cima, aqui está o segmento AB, certo? E você tem corrente fluindo, né, digamos assim, né, numa superfície. Então, aqui o papel é a superfície. Então, o que você tem que fazer? Bom, tem que determinar quem é a normal em cada ponto. Pegar esse K. E o que eu faço? Bom, pego um dlzinho aqui e faço a integral que flui entre os segmentos A e B, vai ser quem? Só olhar, né? I que flui entre A e B é integral de linha, né? Vou botar assim de A até B, vou chamar de CAB esse caminho, tá? CAB, de DL, né? Projeção de K na direção normal ao caminho, não é na direção tangencial, é normal ao caminho. Isso vem de onde? Vem da definição da densidade de corrente volumétrica, certo? Que é uma área que está entrando aqui que você não está vendo, imaginária. Tá? Então, a normal, a área, né? Isso aqui é a normal a área, que na realidade é o comprimento e uma profundidadezinha que tem. Certo? Só por exemplo, aqui, ó. Exemplozinho rápido, né? Uma esfera em que flui uma corrente de superfície na esfera, certo? Vamos dizer que a corrente seja... Isso aqui é uma coisa que aparece, a gente vai ver lá em magnetismo, no magnetismo que tem esse tipo de situação acontecendo, uma corrente que varia com seno de θ, né? Θ igual a zero, a densidade de corrente é zero aqui, ó, atinge o máximo no equador, tá certo? E volta a ser zero, né? É positivo, máximo, positivo, zero, né? Então, a corrente que flui em qualquer segmento vai ser a mesma que flui num segmento tradicional desse, uma semicircunferência dessa. Então, o cálculo é como, né? Integral de K, que é dado por essa expressão, dl, nesse caso, é A de θ, né? A normal é a φ, certo? K está na direção azimutal, K escalar φ dá, esse é φ dá 1. Então, a integral de seno de θ de θ, de 0 a π, que dá 2, certo? Então, esse aqui vai ser o resultado e não depende do caminho atravessado, certo? Ok? Bom, passando ao próximo tópico, vamos ver aqui portadores de carga sob a ação de um campo elétrico, o que acontece, né? Bom, nós sabemos que, na realidade, se você tem portadores sob ação de campo elétrico, eles iam ser acelerados indefinidamente, né? A velocidade ia aumentar, certo? Mas em sólido isso não acontece, porque tem colisão, tá certo? Acelera, bate, desvia, e vai desviando, né? De sua trajetória, tá certo? Bom, então, independentemente de aplicar um campo ou não, você tem, mesmo sólido sozinho, os portadores livres estão se mexendo o tempo todo, né? Devido ao efeito de temperatura. Então, sendo acelerados por campos internos, e você tem como se fosse assim uma colisão, né? Na realidade é como se fosse assim, ó. Na realidade é um movimento contínuo, tá certo? De desvio. Se aproxima muito de um ímã, ele tende a se aproximar se tiver sinal oposto e assim por diante. Né? Bom, então você tem parâmetros como livre, caminho médio, né? E um outro parâmetro importante que é o tempo médio entre colisões, certo? O que se espera é que, uma vez iniciado um processo, né? Suponha que num sólido exista um movimento, uma tendência de movimento, certo? Ou seja, uma velocidade média não nula inicialmente, certo? O sólido está sozinho, não é um supercondutor, é um sólido tradicional, né? Então, depois de um certo tempo, essa velocidade tem que ir para zero, certo? Na média, né? Quem vai para a direita, você tem a mesma quantidade de indo para a direita e a mesma quantidade de indo para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Então, na média, deve dar zero essa velocidade.
Bom, se o tempo de colisão é tal C, esse evento ocorre num tempo característico da ordem do tempo de colisão. Certo? Em sistemas de múltiplas partículas, essa velocidade média tenderia a zero de forma gradual, né, natural, que é a forma exponencial. Né? Então, se essa é a equação que governa o sistema sem estímulo externo, né? Então, essa função obedece a uma equação diferencial desse tipo, né? Equação que dá como solução exponencial. E vamos ver o que essa equação quer dizer, né? Ou seja, sem estímulo, um sistema relaxa para a velocidade zero se ele tiver uma velocidade inicial não nula. Né? Essa é a equação que governa. Lembrando que dv dt é a derivada segunda da posição desse pacotinho aqui de portadores, certo? Cujo volume é ΔV, massa desse grupo aqui é ΔM, carga ΔQ. Então, você tem aqui que a equação original é dv dt, que é d2x dt2, é menos v sobre tal c. Se eu multiplicar pela massa, ambos os membros, você tem a equação de força, segundo a lei de Newton, certo? Aquele volumezinho lá de material, de portadores, aquele grupozinho lá, está experimentando uma força, a soma das forças que atuam no volumezinho se opõe ao seu movimento e é proporcional à velocidade. Certo? Então, isso se chama força de atrito. Toda a força que se opõe ao movimento e é proporcional à velocidade. Proporcional à primeira derivada da posição. Certo? Isso causa dissipação, isso causa perdas. Se o sistema tem movimento, energia cinética, de repente a energia cinética média é zero, é porque essa energia perdeu-se, de alguma forma. Né? O sistema tinha energia e perdeu. Aqueceu, certo? Bom, e se eu colocar um campo elétrico externo, o que acontece? Aqui está aquele volumezinho de portadores e apliquei um campo. Né? Bom, sob a ação do campo, eu boto um termo aditivo aqui, ó. Força igual a força interna, que é de atrito viscoso, mais a força externa do campo elétrico. Certo? Então, observando que se a massa de um portador é m, por exemplo, elétron, né? 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos, e se a carga de um portador é Q, e se a densidade de portadores é N, e o volumezinho aqui é ΔV, então, Mn ΔV é ΔM, certo? Qn ΔV é ΔQ. Então, essas quantidades são proporcionais, todas elas, a N ΔV. Aqui tem N ΔV, aqui tem N ΔV, aqui também. Então, isso sai, tá certo? Então, só fica aqui no lugar M, aqui só a massa de um portador e aqui a carga de um portador. N ΔV, N ΔV sai da equação. Então, fazendo isso, nós temos essa equação aqui, ó. Certo? Simplificando um pouquinho, né? Aqui tinha um M, tá certo? É D2x dt2 isso aqui, né? Aqui também tinha um M, e aqui no campo elétrico tinha um Q. Né? Então, dividiu por M, ficou Q sobre M, a razão da carga sobre a massa do, digamos, elétron, ou do portador livre, ou do íon, certo? Essa é a equação que governa o transporte no material sob a ação de um campo externo. Certo? Ora, o que acontece, né? Se a velocidade inicial é V0, essa é uma equação diferencial simples de resolver, certo? No regime permanente, isso aqui deve dar zero, e a velocidade atinge o regime permanente, que é QS tal C sobre M, né? Que está aqui, ó. E tem um transitório que depende da velocidade inicial V0, certo? Ok? Então, esse termo é o termo que relaxa, a solução transitória, depois de muito tempo desaparece, certo? E esse termo que sobrevive. Então, sobrevive um valor o quê? Constante. Aplicado no campo elétrico, a velocidade média atinge o valor final constante. Por isso que eu falei, se o sistema fosse isolado, a velocidade média ia aumentando indefinidamente. Mas num sólido, em que você tem colisão, né, um efeito viscoso, então a velocidade atinge o valor constante.
Isso é interessante, né? Essa é chamada velocidade de arrastamento, né? O pessoal usa em semicondutores ou em outros assuntos, certo? É claro que a velocidade média inicial de um sistema em repouso tem que ser zero, tá certo? E não diferente de zero, né? Você pode levar esse estado, né, se você estimula e desliga o estímulo, né? Mas se porque não tivesse estimulado antes, a velocidade inicial era zero. Então a equação, né, fica sem esse termo aqui e fica algo desse tipo aqui, certo? Né? Uma exponencial, ou seja, mostrando como a velocidade de arrastamento atinge um regime permanente, né? E o tempo para atingir esse equilíbrio é da ordem de alguns tal C, tempo de colisão, certo? Então, na prática, esse tempo a gente vai estimar ele daqui a pouco, tá certo? É muito pequeno, né, para bons condutores, né? Então, na prática, por um tempo muito maior que tal C, ou seja, passou o transitório, a velocidade média, instantaneamente, já atinge o valor final, que é o valor previsto pela equação, que é esse valor aqui. Tá? Ora, densidade de corrente é N, que velocidade média, então nós temos uma conexão entre densidade de corrente e V é proporcional a E, né, que a gente acabou de mostrar, e campo aplicado. Que conexão é essa? Bom, é um fator multiplicativo, né, chamado de condutividade elétrica do material. É a constante proporcionalidade. Então, um sistema simples, linear, tá certo? Aplicou um campo, aparecendo a densidade de corrente linearmente relacionada ao campo, cuja condutividade é dada por essa expressão, que é importante vocês sempre lembrarem dela, tá certo? Proporcional à densidade de portadores, ao quadrado do valor da carga de cada um, ao tempo de colisão, inversamente proporcional à massa. E faz sentido, certo? É um parâmetro positivo, né? Q ao quadrado é positivo, tá certo? Mesmo que a carga seja negativa, é positivo. Quanto maior a carga, maior a condutividade, certo? Quanto maior a densidade de portadores, maior a condutividade. Né? Quanto mais liberação de elétrons livres no sólido, no condutor, maior a condutividade. Quanto mais longo o tempo de colisão, é porque demora mais, né, para atingir o regime permanente, quer dizer que vai mais longe, né? Então, condutividade aumenta o tempo de colisão, aumenta a condutividade. E se tiver inércia grande, se for pesadão, tá certo? O portador, um íon pesado, então a condutividade é menor. Então, faz sentido, é fácil entender a expressão para a condutividade de um material, certo? Ora, se você tiver aí misturas binárias, né? Por exemplo, semicondutor, tá certo? Mistura binária de íons, por exemplo, em um gás, né? Um gás ionizado na ionosfera, tem íons positivos e negativos, né? Solução iônica, tá certo? Ou buracos de lacuna de semicondutor, então você tem sempre dois tipos de portadores envolvidos, né? Então, a condutividade ou seja, a velocidade média é a soma das velocidades dos grupos, tá certo? Então, você tem que a condutividade vai ser um sistema, problema, vai ser uma adição das duas contribuições. Tempo de colisão dos íons positivos ou lacunas, tá certo? Carga, né, do íon ou da lacuna, densidade associada, massa, aí em semicondutores é massa efetiva, tá certo? E dos portadores de carga negativa. Ok? Muito bem, então isso é o que a teoria prevê, usando princípios básicos, né? O que a evidência experimental dessas coisas foi obtida aí nessa século XIX, né? 1924 a 26, por Georg Simon Ohm. Na verdade, são vários experimentos que ele fez, condutores de comprimentos diferentes, seções transversais diferentes, materiais diferentes, e com isso ele pôde determinar uma relação entre, né, usando baterias, né, e galvanômetros na época, né? Então ele pode obter a relação entre a potencial aplicado num sólido que conduz e a corrente I. Essa relação foi simplesmente uma relação linear, certo? É claro que existem materiais não lineares de que a relação não é tão simples, né?
gente está falando de sistemas simples, em que a relação é linear. A tensão aplicada nas extremidades do material é proporcional à corrente, e essa constante de proporcionalidade a gente chama de Z, para não confundir com R da coordenada esférica, né? Está usando Z no curso, que é a resistência elétrica, né, desse material, que o homem mostrou também com materiais de tamanhos em áreas diferentes, né, comprimentos diferentes, seções transversais distintas, é que essa resistência elétrica é proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, né, maior a resistência, a passagem, né, da carga, e quanto maior a área atravessada, mais fácil é passar, então menor a resistência. E essa constante de proporcionalidade é a resistividade elétrica do material, né? Unidades dessas quantidades, ohm é unidade de resistência elétrica, e a resistividade é ohm-metro, né? Então, ohm-metro vezes metro sobre metro quadrado dá ohm, né? Então, é a unidade da resistividade, certo? Se você pega, então, um pedacinho diferencial do material, aplica a lei de Ohm, a gente mostra o quê, né? Você alinha todos os portadores, ou seja, você faz ele com uma seção tão pequena que todos os portadores só se movem na direção, a velocidade média está alinhada, né, na direção da parede, né, dessa superfície aqui, tá certo? Então, calcula a diferença potencial, φA menos φB, tem um campo elétrico aqui dentro, né? Então, a diferença potencial é EDL, né, aproximadamente, em que é aponta para cá, né? Se independente não, é queda de potencial, então o campo elétrico aponta para cá. A corrente que atravessa, né, é aproximadamente J, densidade de corrente, área, né? Então, se você iguala, né, diferença potencial igual a corrente elétrica, vezes Z, né? Isso é igual a Z vezes isso, certo? Então, nós temos aí, e Z, por sua vez, aqui, né? Z é comprimento ΔL sobre Δσ, e vezes o kappa, né? Kappa ΔL sobre sigma, né? Então, essa impedância que aparece aqui. Então, kappa Δσ cancela, ΔL cancela do outro lado, que se mostra que o campo elétrico é proporcional à densidade de corrente, né? Ou vice-versa, a densidade proporcional ao campo elétrico. Ora, de nossa análise microscópica, ele mostrou que J igual a sigma E, ou seja, quer dizer que a resistividade nada mais é do que o inverso daquela condutividade que a gente definiu, né? Então, E igual a kappa J, quer dizer J igual a sigma E. Mesma coisa, né? Bom, então aí estão alguns números para a gente ter uma ideia dos quão grande é a condutividade do material, né? Existem tabelas aí na literatura que a gente pode obter essas informações, né? Então, para você ter uma ideia, que 10 a 7 é um número para bons condutores, né? Só para ter ideia. Mais do que 10 a 7, tá certo? E, por exemplo, silício, ele está fora, silício é um semicondutor, mas ele é um bom isolante, sem a dopagem, né? Então, silício é 10 a terceira, 4 ordens de grandeza a menos a condutividade, né, em relação a um condutor, né? Então, materiais semicondutores são interessantes porque você pode mudar isso aqui bastante, né? Aumentar 3, quase 4 ordens de grandeza, só dopando o material com impurezas, né? Com íons, certo? Iônicas. E você não pode fazer isso com metais. Metais você tem que manter ele sempre condutor. Mas o silício ele pode virar um bom resistor, um bom condutor, né? Você pode fazer capacitor, pode fazer um bocado de coisa, certo? Então, esse é o número mágico. O que mais que tem de curiosidade aqui? Bom, essas são as resistividades, tá certo? Eu não presto muita atenção nesses números, presto mais atenção nesses números aqui, porque a gente usa nas equações de Maxwell, tá certo? É mais condutividade que aparece, né? Isso aqui é mais pessoal de circuitos, tá certo? Interessa esses números aqui, né? Mas vamos concentrar só na condutividade, né? Para você ver, ó, alumínio é um bom condutor, isso aqui é 4, né, mais ou menos. Cobre é 5,8. E observe que cobre é melhor do que ouro, certo? A condutividade do cobre é melhor que a condutividade de ouro, né? A gente pensa que não é, mas é. Mas, em contrapartida, o ouro não oxida, o cobre oxida. Essas propriedades vão sendo perdidas, pelo menos na superfície. À medida que o tempo passa, essa oxidação vai entrando no volume do material, certo?
Tem aqui um material importante, paládio, né? Que pode ser usado para fazer sensores de hidrogênio, que a gente trabalha no laboratório aqui. Platina, né? Apesar de ser mais nobre do que o ouro, ela não tem uma condutividade tão boa quanto o ouro, 10⁷ aqui, certo? Mais ou menos. E a prata, que é melhor do que todo mundo, certo? A prata é melhor que o ouro e é melhor que o cobre, né? 6,1 vezes 10⁷. Mas a prata também, ela oxida com a ação de ozônio e enxofre. Ela começa a ficar preta, certo? Bom, e o ouro tem a vantagem dele não oxidar, né? Somente 9. Alumínio também é um bom condutor, certo? Não é tão bom quanto os outros, né? Mas é um bom condutor, certo? Então, ou seja, observe que o número mágico é 10⁷, quase 10⁸. Né? Esse númerozinho mágico é bom a gente lembrar. Um bom condutor é 10⁷ até 5 vezes 10⁷, certo? Mais ou menos 5, 6. Né? A ordem é 10⁷, certo? Dos bons condutores. Né? E para ter uma ideia, a gente pode calcular, né? Vou fazer um exemplo já, mas só para concluir a questão da relação, né? Que a gente obteve, a gente falou de um meio simples, linear, que todas as propriedades em todas as direções são as mesmas, né? Então, a relação é uma relação em que o padrão de escala aqui, a condutividade é um escalar, né? Se o material for anisotrópico, aí, então, em cada direção você tem uma propriedade distinta. Tem polímeros condutores, por exemplo, que conduzem numa direção, não conduzem na outra, certo? Tem essa propriedade, né? Importantes em alguns materiais. Então, a relação entre J e S se transforma numa relação tensorial, em que sigma agora é uma matriz 3×3 aí, né? Que depende da orientação dos eixos, tá certo? Em relação aos eixos do material. Só para ter uma ideia, aquele tempo de colisão que ele falou que é muito rápido, né? A gente pode estimá-lo, certo? Porque eu sei a condutividade, isso se mede pela lei de Ohm, né? Eu meço a resistência elétrica do material, meço as dimensões, tenho a resistividade e tenho a condutividade. Pode medir no laboratório de forma bem simples. E com a condutividade, o que eu tenho aqui? Nós temos a relação entre ela, né? E as grandezas microscópicas. Meço experimentalmente, sei a carga de um elétron, por exemplo, sei a massa de um elétron. A única coisa que eu preciso para determinar esse tempo de colisão é qual mais ou menos é a densidade de portadores de um bom condutor. Né? E isso a gente pode estimar sabendo a distância média entre átomos no sólido. Isso é algo que é conhecido, tá certo? Distância média é nessa faixa aqui, ó, 3 angstroms aproximadamente. Né? Densidade de átomos de elétrons livres, por exemplo, a gente pode imaginar que um átomozinho libere um elétron, por exemplo, né? É uma hipótese razoável. Né? Então, você tem a densidade de 1/A3, daí você sabe o A. Então, tem a densidade. Né? Pega um condutor bom, 10⁷, nem tem ideia do tempo de colisão. Você vai usar a formulazinha, certo? Usa a carga do elétron, massa do elétron, a densidade faltava eu estimei. Então, você tem aí o númerozinho do tempo de colisão num bom condutor, que é extremamente rápido, né? O tempo de colisão, 10⁻⁴. Então, por que é importante ter uma ideia desse número? Porque para saber, bom, qual é o transitório, quanto tempo leva, né? Aplicou um campo elétrico, em quanto tempo você está no regime permanente? Bom, 10⁻⁴ segundos é o tempo. Então, para todos os efeitos, aplicou um campo, já tem uma corrente DC fluindo no material. Né? Bom, a próxima coisa que a gente vai falar agora é o princípio da conservação da carga, que a gente já falou anteriormente, né? A carga total no sistema isolado é conservada. E a gente, inclusive, falou o seguinte. Sistema isolado aí, representado, né? Aqui está o sistema isolado, tem material que não sai nem entra, né? Mas você pode deixar um fóton entrar aqui dentro. Ele não precisa ser isolado à radiação eletromagnética. Ela pode causar ionização dentro, né, do material. Rapaz, está difícil de escrever, viu? Né? E separar cargas, né, ionizando, mas as cargas estão aqui dentro. Carga total dá zero. Né? Então, o sistema isolado é isso aí, certo? Então,
PCC, né? Princípio da conservação da carga. Bom, então suponha que um sistema, você tem um volume, não é um sistema isolado, tá? Um volume, tá certo? Que tem a carga total Q no tempo T. E essas cargas podem fluir ou para dentro ou para fora. Você pode ter carga vindo de fora, né? Bom, mas o que importa aqui, Q diz quanto de carga está sendo acumulado no instante de tempo. Então, o princípio é simples, né? A corrente que flui, se a taxa de variação da carga dentro tem que corresponder ao fluxo de carga através dessa superfície fechada. Fluxo de carga através dessa superfície fechada para fora é J de sigma, certo? A corrente que flui dá tantos amperes, né, tantos coulombs por segundo. Se esse fluxo é positivo, quer dizer que existe uma taxa de variação negativa aqui dentro. DQDT é negativo, se o fluxo é positivo, certo? Então, a relação é, o fluxo positivo corresponde a menos a taxa de variação da carga dentro. Tá certo? DQDT é negativo? Tá, então quer dizer que menos DQDT é positivo, ou seja, o fluxo é para fora. Se DQDT é positivo, né, então menos DQDT é negativo. Se DQDT é negativo, o fluxo é para fora. Se DQDT é positivo, quer dizer que o fluxo é para dentro, né? Então dá menos. Então, essa é a equação. Na verdade, isso aqui é o princípio da conservação da carga. É essa a equação. A gente precisava dessa função para poder defini-lo, certo? Ora, por sua vez, a carga que está aqui dentro é a densidade de carga, né? Ou dV. Isso aqui é a derivada total desse sistema, certo? Essa, então, é a forma integral do princípio da conservação da carga. Né? Derivada total. Isso pode variar, por exemplo, né? A carga pode variar se eu ficar mexendo no volume. Pega um balão, por exemplo, né? Varia o volume desse balão, tá certo? Um balão imaginário, um volume imaginário. Posso variar esse volume, tá certo? Posso variar a carga fazendo isso. De repente tem mais carga dentro do volume, de repente tem menos, você mexendo no volume. Então, essa derivada é total, né? A derivada total do que tiver lá dentro, certo? Se você só tem a densidade de carga variando no tempo, né? Se tem um volume estacionário, só a carga varia, então essa derivada total passa a ser derivada só sobre a função densidade. E se eu aplico meus teoremas, né, de análise vetorial, tá certo? Faço o volume diferencial, transformo isso aqui numa integral divergente de J, né, pelo teorema de Gauss. Então, tenho duas integrais de volume e faço o volume ser pequeno, então eu chego na equação diferencial, que é a forma diferencial do princípio da conservação da carga. Certo? Então, aqui está a equação que a gente queria. Se a conservação da carga, né, em cada ponto de um material qualquer, tem que ter uma conexão entre essas duas quantidades. Certo? Por exemplo, né, o que isso implica? Certo? Se o meio satisfaz a lei de Ohm, né, e se o meio tem a permissividade epsilon, então, por um lado, D igual a epsilon E, por outro lado, J igual a sigma E. Né? Então, olha aqui, tá certo? Isso aqui é sigma E, e E igual a D sobre epsilon. Então, aparece sigma sobre E divergente de D, e divergente de D quem é? Igual a ρ. Então, aparece aqui, fazendo essas substituições, ρ vezes sigma sobre epsilon e dρ dt, uma equação diferencial para densidade de carga de portadores livres. Né? Que a equação diferencial é da forma característica de processo de relaxação, certo? Esse é o coeficiente que aparece, esse tal R é essa razão que eu acabei de mostrar, epsilon sobre sigma. Quanto maior a condutividade, menor esse tempo de relaxação. Certo? Então, se a densidade de carga num condutor satisfaz essa equação tem uma solução simples, né? Que é essa solução aqui.
Se a densidade de carga inicial é ρ0, ela decai exponencialmente, né, dessa forma. E o tempo característico é o tempo de relaxação, que é um tempo pequeno, tá certo? Só é calcular isso aqui, né? Vamos ter uma ideia aqui, mais ou menos. Só para ter uma ideia, tá? Epsilon sobre sigma, quanto é que é, mais ou menos? Bota a permissividade do vácuo, 8,854. Isso não é tempo de colisão, é tempo de relaxação, tá certo? Menos 12, né? Farad por metro sobre 10 a sétima, né? Isso aqui dá o quê? 10 a menos 19 vezes 10, 10 a menos 18, aproximadamente segundos. O tempo de relaxação num bom condutor é esse. Então, o que essa equação diz? Que depois de um certo tempo, um excesso de carga no volume de um condutor desaparece. Vai para onde? Migra para, se isso aqui é um condutor, tá certo? Para a superfície. Então, depois de um certo tempo, que é da ordem de, para um bom condutor, 10 a menos 18 segundos, você tem a carga superficial apenas. A carga volumétrica desaparece e a carga vai toda para a superfície. Né? Bom, está aí esse exemplo aí. Vamos fazer um exemplo rápido, tá certo? Para poder migrar aí. Aqui é o exemplozinho que eu fiz agora, tá certo? 10 a menos 18 segundos. Tá? Então, na prática, todo excesso vai para a superfície. Bom, suponha que você tem um campo simples. Vamos ver os campos transitórios numa esfera condutora, por exemplo, que tem a condutividade sigma, permissividade epsilon, né? Vamos admitir que, por simplicidade, inicialmente, toda a densidade, você injeta uma carga nesse condutor, certo? Agora tem que ser muito rápido, porque em 10 menos 18 segundos essa carga vai para a superfície, certo? Então você tem que ser muito rápido. Bota essa carga lá, the flash, né? Vai lá e bota a carga, ela se distribui uniformemente, aí solta o sistema, deixa ele relaxar. Então vai ter campo interno, né? Durante o transitório, certo? Mas observe, né? Se a densidade decai com a mesma relaxação em todos os pontos, então se ela é uniforme inicialmente, ela permanece uniforme em todos os instantes de tempo e vai-se embora para a superfície, certo? Então, a carga inicial é essa carga aqui, ou 0 vezes volume, né? Usando a lei de Gauss, tá certo? Você pode calcular a densidade de fluxo elétrico, a densidade de carga no tempo t, R sobre 3. Isso aqui é a lei de Gauss, tá certo? Campo elétrico, né? É ρ R sobre 3 epsilon, epsilon do material. Densidade corrente, sigma vezes isso, né? Sigma vezes isso, se você mexer aqui, vai dar o tempo de relaxação aqui embaixo. Linear, né? Do lado de fora, tudo se passa como se a carga tivesse concentrada no centro, né? A carga se distribui entre volume e superfície, mas a carga total é Q. Então, do lado de fora, é uma carga Q, a gente vê sempre o sistema com a carga Q. Então, o campo de fora é DC o tempo todo, né? Ele não depende de como esse transitório está correndo. Então, é aquele campo característico que vai com sub R2, né? D2 é 2 calculado e J igual a 0 do lado de fora. Né? Bom, se você quiser calcular a densidade de carga superficial no tempo t, você calcula a condição de contorno, né? D normal do lado 2, menos D normal no lado 1, né? Ou seja, calculado em R igual a A, vai dar a densidade superficial de carga. Então, você tem aqui o D2, em R igual a A vai dar ρ0 sobre 3 vezes A, né? O D2 em R igual a A. O D1 vai dar ρ de T A sobre 3, e essa diferença vai dar a densidade de carga superficial, que é algo que relaxa, né? À medida que isso aqui desaparece, isso aqui vai acumulando, né? Em T igual a 0, isso aqui dá 0. Essa diferença? T igual a infinito, certo? T é muito grande. Isso aqui dá 0, então dá um valor DC final da densidade de carga superficial. Toda a carga vai para a superfície. Tá? Bom, tem mais 2 tópicos para falar, tá certo? Temos tempo. Bom, voltando aqui.
um tópico importante é intercâmbio de energia, né? Aplica um campo, ele interage com os portadores, de tal forma que a velocidade se transforma, atinge o valor médio constante, certo? Mas nesse processo de colisão, né, o campo está fornecendo energia, por exemplo, né, para os portadores. Esses fornecem energia para a rede cristalina, para o sólido. Ele aquece. Essa energia não volta, certo? Então, o campo está fornecendo energia. Então, isso é dissipação, né? Mas tem outras possibilidades, tá? Você pode ter o contrário. Os portadores dão energia para o campo e ele aumenta. Você tem ganho. Tá? Então, o laser opera nesse regime, tá certo? Um laser de elétrons livres opera nesse regime, em que os elétrons acelerados fornecem energia para o campo. Se faz o artifício de forma que o efeito se acumule no sentido oposto. Tá? Não do campo para os portadores, mas dos portadores para o campo. Tá? Bom, então, a expressão que define como esse intercâmbio ocorre pode ser obtida determinando se a energia no volume de um material sob a ação de um campo, chamado WE, né? No volume ΔV, essa energia é ΔWE, certo? Volume ΔV. E essa variação de energia total do volume, bom, se W é energia total, num tempo dt, ela varia de dWe, certo? Então, o volume como um todo tem energia W, né? E essa energia varia devido à interação, né? ΔWe. Ora, se no volume a energia, desculpa, é dWe, se no volume a energia é ΔWe, a variação num tempo dt de energia é a diferencial disso aqui, que é, ou vice-versa, delta de D ou D de delta, né? Tanto faz, certo? Uma diferencial dupla, ok? Uma diferencial vem do volume diferencial, a outra diferencial de incremento temporal. Tá? Então, isso aqui é o quê, né? O D delta ou delta D é a variação de energia diferencial em dV no tempo dt. Ora, essa variação de energia é o trabalho, né, realizado pelo campo. Vamos admitir que é o campo que faz alguma coisa, né? Para deslocar um volumezinho de portadores, com aquela velocidadezinha média, né? Vamos dizer que esse volumezinho, a gente pode definir esse volumezinho, de dx, certo? Então, dividindo por dt, tem aqui o quê, né? Força elétrica vezes a velocidade média do volume. Né? Isso aqui é a potência elétrica do volume diferencial. Né? Potência elétrica, tá certo? Porque é a taxa de variação da energia. Se fosse o volume todo, era a potência elétrica toda do volume. Como é ΔW, é só a potência elétrica, é um pedacinho da potência elétrica do todo, que é ΔP, né, do sistema como um todo. Tá? Então, essa é a potência elétrica de intercâmbio, ou do campo para os portadores ou vice-versa. Olha, então o que nós temos? Né? Que é o pedacinho de potência dissipada ou cedida do campo no volume ΔV é a força elétrica vezes a velocidade média. Força elétrica é dQ vezes E. Né? Então você tem aí dQ, por sua vez, é ρ dV. E aqui apareceu, então, o ρ junto com V, que dá quem? Densidade corrente. Né? Então, quer dizer, a potência dissipada no volume ΔV, que é ΔPE, é proporcional a ΔV, vezes a grandeza que define essa quantidade, que é JE, produto escalar. E aí você tem, finalmente, a expressão para a potência elétrica de intercâmbio entre portadores e um campo aplicado. J escalar E. Certo? Então, o que nós temos aí a observar? Né? Você tem que olhar a expressão e ver o que eu posso fazer com ela, certo? Fazer um dispositivo, né? Bom, se essa potência for positiva, né? Se esse produto escalar for positivo, na média, né? Na integral, né? Não precisa ser positivo o tempo todo, mas se for predominantemente positivo para o escalar, então o resultado é positivo, quer dizer, o campo fornece energia para os portadores. Né? Que, por exemplo, né, um sistema passivo, né, J é sigma E, não é isso? Então isso aqui daria sigma E ao quadrado, que é positivo.
Tá? Então, nesse caso, tem um meio passivo e o campo fornece energia para os portadores de carga, né? Mas você tem a possibilidade de você, no volume considerado de interação, você ter o resultado predominantemente produto escalar negativo. Nesse caso, a potência elétrica é negativa. Então, nesse caso, você tem um meio ativo e os portadores, certo, fornecem a energia para o campo, né? Aonde você faz isso? Aí você faz isso artificialmente, né? Você faz de tal forma. Agora no meio da coisa que ele falhar aqui o sistema. Deixa eu botar inclinado aqui. O segundo sistema aqui. Então, o que se faz é criar uma situação em que você mantém a densidade de corrente em sentido oposto ao campo elétrico. Então, você tem aí muitos exemplos, né, em que você pode fazer isso. Laser de elétrons livres é Klystron de micro-ondas é um gerador de micro-ondas, certo? Válvula de ondas viajantes de micro-ondas. Geralmente, o que acontece é você, por exemplo, num laser de elétrons livres, né, o elétron é acelerado, né? Adquire altas velocidades, tá certo? Você faz um campo magnético norte-sul, 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 que você faz com que isso aqui faça isso. Feixe de elétron, né? E você injeta um campo junto, tá certo? Então, você tem aqui uma componente de velocidade nessa direção, você cria de tal forma que isso aqui fique no sentido oposto, tá certo? Ou no mesmo sentido, porque o sinal da velocidade no mesmo sentido vai dar uma densidade de corrente. Se o elétron ficar assim, né, dá uma densidade de corrente para cá, tá certo? Então, o campo elétrico para baixo, né, e a densidade de corrente para cima, num certo comprimento, certo? Você faz isso num certo comprimento, daí você consegue fazer com que o campo que sai seja maior que o campo que entra, mantendo esse produto escalar na média, né, depois de algumas oscilações, um resultado positivo. Então, tem um comprimento máximo, né, que você pode fazer isso. Então, a pessoa faz isso. Então, é assim que se faz um laser de elétron livre. Por que o laser de elétron livre é bom? Porque ele tem banda larga. Você sintoniza ele do ultravioleta até o raio-x, se quiser, até infravermelho. Certo? Então, o laser de elétron livre tem uma utilidade em medicina enorme. Certo? Então, ele permite fazer isso. Bom, e assim, também, se você quiser modelar um laser tradicional usando densidade de corrente, você vai mostrar que a densidade de corrente para o escalar com dá negativo. Certo? O pessoal faz inversão de população, mas na prática, né, seria algo parecido com isso. Certo? Bom, então, continuando. Bom, e como é que são os problemas de valores de fronteira em meios condutores, né? Tipicamente, a gente vai trabalhar com meios lineares, homogêneos e isotrópicos. Você tem uma função potencial na borda do volume, na fronteira. O material é homogêneo, tem uma condutividade sigma, né? Vamos considerar o regime permanente, ou seja, passou o transitório, né? Se equilibrou o sistema, não tem nem carga de volume, né? A carga está na superfície, no caso. Então, o que nós temos, né? Ora, se isso acontece pelo princípio da conservação da carga, divergente de J igual a zero, J igual a sigma E, e o campo elétrico é irrotacional, certo? Então, você pode sempre escrever E igual a menos gradiente de φ. Ora, se J é sigma E, divergente de E igual a zero, rotacional de E igual a zero, E igual a menos gradiente de φ, isso fornece a equação de Laplace. Ou seja, em meios condutores, potencial satisfaz a equação de Laplace. Né? Então, como é que a gente faz solução de problemas de valores de fronteira em meios condutores? Né? Então, dado um problema de Dirichlet ou Neumann,
resolve essa equação, coisas que a gente já sabe fazer, né? Várias possibilidades, com funções especiais, dependendo da geometria. Obtém a densidade corrente, né? Sigma E, e obtém a corrente. No fundo, você quer saber, dadas as condições de contorno, qual é a corrente que flui no sistema. Ou porque você quer saber a tensão sobre a corrente, que é a resistência elétrica, ou porque você quer saber como é que a corrente está distribuída numa certa dispositivo que você fabricou, quer saber como é que está distribuída a corrente, certo? Mas, essencialmente, em muitas situações, você quer determinar a resistência elétrica, né? Então, você precisa calcular a corrente, precisa resolver esse problema. Laplace, calcula J, calcula a corrente, calcula a resistência. Não precisa calcular campo elétrico, né? Você passa por cima do campo elétrico. O ator fundamental em problemas de valor de fronteira não é o campo elétrico, é a densidade corrente. Certo? E, do mesmo jeito, né, você tem aí problemas que envolvem mais de um meio condutor, como a gente falou isso também no caso de meios isolantes, né, antes. Né? Então, você tem uma superfície de contato, ou tem um condutor dentro do outro. A gente precisa aplicar condições de contorno, né? Aqui é a continuidade de potencial, tá certo? Tem uma segunda condição de contorno, que a gente vai derivar aqui, e aqui também continuidade de potencial e a segunda condição de contorno. E qual seria essa segunda condição de contorno, né? Ora, como nos problemas de valor de fronteira em meios condutores, o ator é a densidade corrente, né? Então tem potencial, densidade corrente. Então, potencial é contínuo, a gente já sabe disso. Então, a segunda condição de contorno tem que envolver quem? Densidade corrente, certo? E isso vem desta equação, né? Condição de contorno para densidade corrente, né? Faz aquela mesma estratégia, pega um cilindrozinho diferencial de altura ΔH e base ΔS, a normal vai de 1 para 2, no meio 2 a corrente, a densidade é J2, no meio 1 é J1, a gente vai derivar a condição de contorno geral, tá certo? Vai fazer esse volume tender a zero, usa o princípio da conservação da carga, né? Certo? Ora, isso aqui vai dar algo que é proporcional à área, né? N, né? E a diferença dos J, certo? Tem aqui, aparece o fator delta sigma. E do lado de cá, isso aqui vai dar delta sigma de ρS dt. Né? ρS delta sigma é a carga, né? Que é ρV delta sigma. No limite que você vai para a área, então você tem uma sobra aqui. Então, esse delta sigma aqui cancela. Você fica com essa equação, essa condição de contorno geral, tá? Estou só mostrando qual é a geral, admitindo haver transitório. Tá? Então, tem uma variação de carga superficial, você tem, então, uma descontinuidade na componente normal. Só que no regime permanente, dρs dt é zero, você tem J normal é contínuo. Certo? Então, isso é importante saber, né? Que no regime permanente, você tem um material qualquer, tá certo? Isso aqui é a superfície do material condutor, né? Então, você tem processos aqui, corrente fluindo por aqui, tá certo? Quando a corrente chegar aqui na superfície, ela não pode fazer isso, certo? Ela tem que fazer isso, ó. Ela tem que ir tangenciando a superfície. Porque ela não pode cruzar, né? Porque J normal é contínuo. Se J normal é zero do lado de fora, que é um meio isolante, então J normal é zero aqui dentro. Então, a corrente tem que tangenciar a superfície. Ela não tem componente normal. Isso é importante. Tá? Por exemplo, né? Vou mostrar como é que usa o problema de valor de fronteira no caso simples. Tá? Tem casos mais complicados que vocês vão ver na lista, né? Certo? Eu deixo para vocês. Temos aí um resistor esférico, tá certo? Simples. Né? Qual é a resistência elétrica dele? Então, você tem um eletrodo interno, tem um eletrodo externo. Tá? São condutores perfeitos. O material resistível está aqui dentro, a condutividade é sigma. Né? Então, o que você faz? Alimenta o sistema, aplica a diferença de potencial, V no eletrodo interno e a terra lá de fora, por exemplo, ou vice-versa. Daí você calcula a função potencial que você obtém aqui dentro,
Dela, calcula a densidade corrente. Da densidade corrente, calcula a corrente. E a razão, corrente entre eletrodos, né? Tensão sobre corrente, dá a resistência. Né? Então, passo 1, resolve Laplaciano igual a zero. Já resolvemos isso várias vezes. Dá essa função aqui, certo? Problema de simetria esférica, né? Potencial varia com 1 sobre R, né? Mais uma constante. Calcula J dessa fórmula, que dá essa expressão aqui. Derivada em relação a R dá menos 1 sobre R2, com menos dá mais. Dessa expressão aqui para a densidade corrente. Faltou aqui o versor a R, né? Aqui então, a densidade corrente é radial, certo? De dentro para fora, né? Obtém a corrente, ou seja, faz a integral numa superfície esférica intermediária qualquer, não depende do raio dessa superfície, porque o que passa por aqui, tem que ser o mesmo resultado, né? Em qualquer superfície intermediária. Se você calcular a integral de J d sigma é R2 de ômega a R, R2 cancela, a R com R dá 1, integral de ômega dá 4π, então você vai ter a corrente aí, 4π sigma AB vezes V sobre B menos A. Certo? E, finalmente, a resistência vai ser o quê? A tensão, que está aqui, ó, sobre a corrente. Então, isso aqui vai para cima, certo? B menos A, e embaixo fica 4π sigma AB. Pode ser escrita como sendo B menos A é o comprimento, né? Daqui para cá, L. Vou definir esse parâmetro, certo? E embaixo aparece 4πAB, que é uma área intermediária, né? De raio média geométrica de A e B. 4πAB é 4π raio efetivo ao quadrado. Então, é parecido com a expressão para a seção transversal uniforme, né? Mas é como se fosse uma área efetiva. Se os eletrodos têm raios muito próximos, né? Isso aqui se transforma na área da superfície esférica, mais ou menos, de uma delas, né? Mas essa expressão, tá certo? Ou seja, B menos A sobre 4π sigma AB, né? Ou, se você quiser, kappa, né? B menos A, 4πAB. Resistividade e comprimento sobre a área efetiva. Tá? E aí eu posso fazer outros problemas, né? Posso botar 2 materiais aqui, certo? Posso fazer várias coisas, né? Certo? Eu acho que na lista que eu vou passar para vocês tem para resolver esse problema aqui, ó. Papel resistivo, em que flui corrente nele, tá certo? Você vai e faz um buraco circular. Como é que a corrente vai se redistribuir, certo? Deve estar na lista de vocês aí. Né? Como é que vai ser? Então, isso é um problema de valor de fronteira, né? Um problema bidimensional para ser resolvido. Determinar a função potencial com o buraco, da função potencial determinar a densidade de corrente e ver como ela se comporta, né? Que ela vai fazer esse tipo de coisa aqui. Tá? Ok? Bom, então a gente conclui aí esse capítulo 4 do nosso e-book, certo? Ok. Então, sexta-feira, prova, né? Vamos fazer de 1 hora, tá certo? Não deve ser aqui, porque eu vou ter que dar aula aqui 3 horas. Então, a prova deve ser em uma outra sala, certo? Para vocês poderem terminar a tempo, a menos que vocês queiram fazer de manhã, né? Não sei. Mas pode ser de tarde também, certo? Pode ser de tarde, eu vou pedir para Sandra ficar aqui com vocês. Ela me auxilia na disciplina da graduação, ela pode fazer isso. Certo? Porque eu tenho que dar aula, né? Eu tenho que dar. Se fosse prova, ele podia fazer junto, mas não é o caso. Certo? Ok?